Continuando nossa aula de vasos da cavidade pélvica e do membro inferior, nós temos que a continuação da artéria ilíaca externa, quando ela passa o ligamento inguinal, é a artéria femoral. A artéria femoral recebe esse nome até passar o hiato do adutor, quando ela passa a se chamar artéria poplítea. A artéria femoral, no seu segmento inicial, nessa região anatômica chamada triângulo femoral, ela vai emitir 5 ramos. O triângulo femoral é delimitado superiormente pelo ligamento inguinal, lateralmente pelo músculo sartório e medialmente pelo adutor magno. Nessa porção, nós vamos ter 4 ramos superficiais e um ramo, o mais importante, o maior dessa região, a artéria femoral profunda, que vai em direção à face posterior da coxa e vai ser responsável por irrigar essa região. Os ramos superficiais, artéria circunflexa ilíaca superficial, que acompanha o ligamento inguinal, como aqui representado superficialmente. E, lembramos que a gente tem a artéria circunflexa ilíaca profunda, que acompanha o ligamento inguinal profundamente ao ligamento inguinal e que é ramo da artéria ilíaca externa. Temos aqui a artéria epigástrica superficial, que corre anteriormente ao músculo reto do abdômen. Lembramos que da femoral, da ilíaca externa, a gente tem a epigástrica profunda, que corre profundamente ao músculo reto do abdômen. Essa artéria epigástrica superficial, ela vai se anastomosar com a artéria epigástrica torácica superior, que é ramo da segunda porção da artéria axilar. E temos aqui representado as duas artérias pudendas externas, superficial e profunda. Aqui, a artéria femoral que está sendo tracionada e posteriormente saindo o seu maior ramo no triângulo femoral, que é a artéria femoral profunda. Abaixo do triângulo femoral, nós temos ainda, saindo da artéria femoral, nós temos a artéria descendente do joelho, tá certo? Que alguns livros chamam genicular descendente, que vai em direção ao joelho e vai ser responsável para participar da irrigação do joelho. Essa artéria descendente do joelho, ela emite 2 ramos, o ramo safeno e o ramo articular. Lembrar que a artéria descendente do joelho, ela não está posicionada no triângulo femoral. Tá? Aqui a gente representou, seccionou a artéria femoral para mostrar a artéria femoral profunda. A artéria femoral profunda, que é o maior ramo da artéria femoral e que vai em direção à face posterior da coxa. A artéria femoral profunda, ela vai emitir 4 ramos perfurantes, que, como eu disse, vão em direção à face posterior da coxa, perfurante 1, perfurante 2, perfurante 3 e perfurante 4, e na sua emergência, ela emite a artéria circunflexa femoral lateral e a artéria circunflexa femoral medial. A artéria circunflexa femoral lateral, ela vai emitir 3 ramos, um ramo transverso, um ramo ascendente e um ramo descendente, tá certo? Pode existir variação anatômica, inclusive em peças que vocês têm na sala, que essas artérias femorais, tanto a femoral lateral
como a medial, elas podem sair diretamente da artéria femoral, próxima à emergência da artéria femoral profunda. A artéria femoral, a hora que ela passa o hiato do adutor, ela passa a se chamar artéria poplítea. A artéria poplítea, ela vai emitir 5 ramos que vão em direção ao joelho e são responsáveis pela irrigação desta região anatômica, que são as artérias superior, medial e lateral do joelho, inferior, medial e lateral do joelho e a artéria média do joelho, também chamada genicular média. A artéria média do joelho é responsável por irrigar os ligamentos cruzados e ela não vai participar da anastomose, tá certo? Do joelho, em que todas essas outras artérias participam. E temos ainda, saindo da artéria poplítea, nós vamos ter ramos surais que vão ser responsáveis por irrigar os músculos, a parte superior dos músculos da face posterior da perna. Na borda inferior do músculo poplíteo, a gente tem a divisão da artéria poplítea em artéria tibial anterior e artéria tibial posterior. A artéria tibial anterior, aqui representada, ela vai perfurar a membrana interóssea e vai em direção à face anterior da perna. E a tibial posterior, ela se continua pela face posterior da perna. Emite a artéria fibular, que vai em direção à face lateral da perna e desce com uma artéria tibial posterior. A artéria tibial posterior, chegando na região do tornozelo, ela vai emitir o ramo maleolar medial, enquanto que a artéria fibular ela vai ser responsável por emitir o ramo maleolar lateral. E ela emite também os ramos calcâneos. A artéria tibial anterior, ela perfurou a membrana interóssea e vai em direção à face anterior da perna. Ela emite as artérias recorrente tibial anterior e recorrente tibial posterior. Em alguns livros, a artéria recorrente tibial posterior, ela sai da artéria tibial posterior. Para efeito de prova, nós vamos considerar a artéria tibial posterior como saindo da artéria tibial anterior. Emite as artérias maleolar lateral e maleolar medial e vai passar embaixo do retináculo, tá certo? E aí ela passa a se chamar artéria dorsal do pé, aqui representada. A artéria dorsal do pé emite as artérias társias lateral e társia medial. Se continua e vai dar a artéria arqueada, que está aqui representada. Após dar a artéria arqueada, ela se continua, vai dar um raminho aqui, que vai em direção à face plantar, tá certo? Que é a artéria plantar profunda. Essa artéria plantar profunda é importante, porque ela vai se ligar com o ramo terminal da plantar lateral para formar o arco plantar profundo, e ela se termina aqui representada com a metatarsal dorsal 1. Que vai irrigar a face medial do hálux. Tá?
Artéria arqueada. Então, aqui ó, a gente tem a artéria dorsal do pé, a artéria dorsal do pé dando a társia lateral, dando a társia medial. Ela se continua dando a metatarsal dorsal 1, tá certo? E aqui dando o ramo plantar profundo. Da artéria arqueada, que está aqui representada, a gente tem saindo as metatarsais dorsais 2, 3 e 4, e as metatarsais dorsais, ela estará dando a divisão aqui dos ramos digitais dorsais, tá certo? Dando ramos digitais dorsais. A artéria tibial posterior, ela se continua, desce pela face posterior da coxa, como eu disse, ela dá os ramos maleolares medial, porque o ramo maleolar lateral vem da fibular, e quando chega na planta do pé, ela se divide em artéria plantar medial e em artéria plantar lateral. A artéria plantar lateral é a principal artéria da planta do pé, tá certo? Ela vai dar um ramo, tá certo? Que se continua aqui, que vai ser o ramo digital própria para o dedo mínimo, que vai irrigar a face lateral do dedo mínimo, e ela acaba se fletindo, dando seu ramo terminal, tá certo? Esse ramo terminal, ela vai se juntar com o ramo plantar profundo da artéria dorsal do pé, formando aqui ó, o arco plantar profundo. O arco plantar profundo, ela limite as artérias plantares 1, 2, 3 e 4. Dessas artérias plantares vão sair as artérias digitais comuns, que vão se dividir em artérias digitais próprias para os dedos da planta do pé.